Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Einstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. Estúdio móvel, 10h14 da noite. Eu estou olhando uma belíssima lua cheia aqui. Tá muito grande a lua hoje. Tava chegando em casa há pouco tempo, tava imensa. Pô, eu saí de casa, cara, 8 horas para ir trabalhar. Eu não sabia que era lua cheia, na verdade. Hoje, quando eu vi, mano, eu tomei um susto muito grande mesmo. E eu vou te falar, cara, uma das coisas que mais me impressiona aqui em Israel é a relação a localização do país, né, em relação aos astros, em relação tanto ao Sol quanto à Lua. É bem diferente do Brasil, né? E principalmente em relação à Lua, que eu costumo sempre, enfim, sempre que eu posso dar uma acompanhada. Gosto muito de ver, então sempre me chamou muita atenção, é bem privilegiado, vamos dizer assim. Bom, vamos deixar então de enrolação e passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos do que interessa. Bom, gente, vamos tratar então nesse primeiro bloco de questões internas da sociedade israelense, e a primeira notícia é sobre o Ministério da Saúde, ainda sob o comando do Nitzan Horowitz, do deputado, né, Nitzan Horowitz, do Partido Meretz. Depois dele ter conseguido aprovar, João, a barriga de aluguel, né, vamos fazer assim, para casais homoafetivos, né, do sexo masculino, né, na verdade, assim, esse barriga de aluguel com apoio do governo, né, que antes era somente para mulheres que pretendiam fazer isso. Hoje em dia também isso é permitido para casais do mesmo sexo, né, no caso homens. E agora o Ministério da Saúde, em mais uma ação nesse sentido, né, aprova aí, permite, né, que mulheres casadas possam fazer inseminação artificial sem a autorização do rabino. Do rabino não, do marido. O que aí, na verdade, deixou o rabinato um tanto quanto preocupado. João, é sempre uma disputa entre avanços e retrocessos, né, cara? Pois é, enfim, tem um ponto. A gente pode ser crítico à gestão do Nitzan Horowitz como ministro da Saúde, pela ausência, mais ou menos uma ausência de grandes feitos, mas tem um ponto que ele não falhou, né? Que é justamente, enfim, a batalha, né? Não é exatamente uma política de esquerda, né? Uma política, eu diria que é mais liberal do que qualquer outra coisa, mas o Nitzan Horowitz, ele não abandonou em nenhum momento as propostas dele e a luta dele histórica, né? Pelo direito das minorias, em especial da comunidade LGBT, mas não só. Nesse caso, a gente está vendo aí uma garantia de um direito às mulheres, um direito muito básico, que as mulheres não tinham, as mulheres israelenses não tinham, e hoje têm. Qual é esse direito? Enfim, a gente tem que voltar um pouco na questão do casamento em Israel para que o ouvinte possa entender com mais base. Em Israel não existe casamento civil, em Israel existe somente o casamento religioso. Não só o judaico, né? Existe casamento religioso judaico, cristão, muçulmano, de todas as religiões que são reconhecidas pelo Ministério do Interior israelense. Existe casamento civil feito no exterior, que também é reconhecido pelo Ministério do Interior israelense. Mas os casamentos entre judeus em Israel, no caso do divórcio, ele precisa ter uma aceitação do marido. Por que isso? Porque a Halakha, que é a lei religiosa judaica, ela não permite o divórcio unilateral por parte da mulher. Ou seja, se o marido não concorda com dar o get, que é o divórcio no judaísmo, segundo a lei religiosa, a mulher não tem como conseguir o get. Eu recomendo um filme chamado Get, o julgamento de Viviana Amsallem. É um filme muito kafkiano, né? Ele passa quase inteiro dentro de um tribunal, obviamente que não é uma cena única, né? De uma mulher que está tentando conseguir o get do seu marido, e ele, enfim, não quer dar. Tudo que acontece com esse casal. Enfim, então, essa questão do divórcio é muito complicada, porque quando a mulher quer o divórcio e o marido não quer dar, ela fica refém do marido, totalmente refém. E ela não podia, segundo a lei israelense, não a lei, segundo a norma israelense, melhor dizendo, ela não podia fazer inseminação artificial, ou seja, ela não podia ser mãe, a menos que o marido, que não lhe dá o get, consinta com isso, ou seja, que ele permita que ela seja mãe, estando os dois juntos ou não, ou seja, ele tendo dado o get para ela ou não. Então é o seguinte, a lei, na verdade, ela vale também para mulheres que são casadas, que não querem o get. A mulher não pode fazer inseminação artificial
sem pedir, a mulher judia, melhor dizendo, não pode fazer inseminação artificial sem autorização do marido. Okay? É uma violação no corpo da mulher. Né? O marido decide se a mulher vai poder ser mãe ou não. Enfim, que é uma situação absurda. E o ministro da Saúde atual, Nitzan Horowitz, baixou um decreto, okay? Modificando essa norma e permitindo às mulheres fazerem inseminação artificial sem a permissão do marido, contanto que o sêmen utilizado para inseminação artificial não seja do marido. Okay? Se ele não concorda, obviamente. Se ele concorda, pode ser dele. E isso deixou o rabinato israelense muito descontente, muito desconforme com a decisão, porque o rabinato ele não quer mexer nas estruturas da legislação israelense, não quer empoderar as mulheres casadas contra os seus maridos, quer manter uma estrutura da força do patriarcado, e o rabinato protestou, mas isso depende de um decreto do ministro da Saúde, e esse não é o primeiro do Nitzan Horowitz, ele prometeu, ele está fazendo, e serve um pouco de ensinamento, né, de lição para a Merav Mihaeli, né, para a ministra dos Transportes, que é do Partido Trabalhista, que com alguns decretos ela também poderia ter modificado bastante a situação do transporte público israelense, por exemplo, o seu funcionamento no sábado, né, no Shabat. Basta um decreto da ministra dos Transportes para permitir o funcionamento do transporte público nos sábados, exceto em cidades que proíbem, por lei municipal, o funcionamento do transporte público no Shabat. Mas isso não conta transporte interurbano e poderia permitir que o transporte público funcionasse em cidades cuja legislação, municípios cuja legislação não proíba esse funcionamento. Mas ela se esquivou de assinar esse decreto, talvez visualizando no futuro, a médio prazo, uma coalizão com os partidos ultra-ortodoxos e não os deixando descontentes. Enfim. E se alguém pergunta se existe alguma diferença entre o Meretz e o Partido Trabalhista, elas se dão basicamente nessas questões. Né? Na questão de quanto o Partido Trabalhista está disposto a desafiar a população ultra-ortodoxa, primeiramente, e em segundo lugar, em relação à forma de lidar com o conflito, ainda que as propostas dos dois partidos sejam muito parecidas, o Meretz ele admite, de alguma maneira, a ocupação e a luta contra a ocupação ela é muito mais verbalizada e a parceria ou o entendimento de que a autoridade palestina não é inimiga de Israel também é muito mais verbalizada, enquanto no Partido Trabalhista eles se esquivam dessa situação, não todos os membros, mas boa parte deles. Enfim, tá aí essa questão, e podemos passar para a próxima, seu Arquinhos. Não quiser fazer um comentário agora. Isso é realmente uma notícia para Nitzan Horowitz fazendo uma política, né, uma política mais próxima do que o Meretz vem adotando aí nos últimos períodos, principalmente muito próxima da atuação do Meretz, né, dentro desse governo aí que está terminando. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre o Rami Greenberg, o famoso Rami Greenberg, para quem não conhece. Ele é o prefeito de Petah Tikva, né, uma cidade aqui no centro do país, né, perto do aeroporto, que essa semana foi liberada, inclusive, estava proibida a divulgação, foi liberada essa semana, foi retirada a censura essa semana. O Rami Greenberg, prefeito de Petah Tikva, foi preso por corrupção. Ô, João, fechou o tempo aí pro Rami Greenberg, hein, cara? Fechou, né? Ele foi acusado de corrupção, na verdade ele foi preso preventivamente, hein? Por ter, basicamente, facilitado para empreiteiros, para empresários e empreendedores, assim dizer a notícia, algumas vantagens em troca de dinheiro e presentes. Okay? Enfim, isso é um caso típico de propina. Okay? Ele diz que ele não facilitou nada para ninguém, ele nega as acusações, mas ele está preso preventivamente e, aparentemente, hoje, alguns desses empresários que teriam recebido favores do prefeito de Petah Tikva, um deles, pelo menos, teria aceitado se tornar delator premiado, ou seja, já admitindo a culpa e já planificando depor contra o prefeito da cidade. Fechou o tempo para ele aí. Enfim, em Israel também tem corrupção, não é só no Brasil, não é só na América Latina, que também tem corrupção, okay? E não é só o Netanyahu, né, que a gente vai falar da lista do Likud, mas enfim, essa é a situação de Petah Tikva atualmente, prefeito preso, prefeito na cadeia. É isso, vamos ver o que vem pela frente aí, mas o nosso querido Rami Greenberg vai passar uns diazinhos aí no Chilindró. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos
de questões internacionais e do nosso conflito palestino-israelense. É isso aí, gente. Quem acompanhou no último episódio está sabendo aí, né? Da última rodada de violência que aconteceu entre Israel e grupos, né, palestinos na faixa de Gaza. Nesse caso, nessa vez, contra a Jihad Islâmica, fazendo aquela recapitulação rápida, né? No início da semana passada, domingo ou segunda-feira, Israel prendeu um líder da Jihad Islâmica em Jenin, né, na Cisjordânia. E durante todo esse período, ele era o líder da Jihad na Cisjordânia, e durante esse período, durante uns dias, Israel esperou por uma retaliação, né, vinda de Gaza aí desse grupo. Manteve todos os cidadãos, né, que vivem ali ao entorno da faixa de Gaza em prontidão, fechou várias estradas, né, impediu a circulação, tudo porque estavam esperando que viessem ou mísseis ou morteiros, né, ou, enfim, balões incendiários, qualquer coisa que saísse da faixa de Gaza, o que não aconteceu, né, deixando aí todo mundo bastante apreensivo, né, como é que você mantém restrições contra uma população se nada está acontecendo, até que, no final da semana, na quinta-feira, Israel resolve, no caso, né, falaram que pegaram a oportunidade que apareceu e mataram diversas lideranças e militantes do Jihad Islâmica que estavam, de acordo com as informações que a gente recebeu do governo, organizando aí um ataque terrorista com armamentos antitanque, né, o chamado Nunte Negetan. É aquela bazuca, né? O que eu vi no rádio é que eles receberam informação de que sairia um ataque, no caso, vários ataques que seriam feitos de torres de vigilância, né, que a Jihad Islâmica tem na fronteira com Gaza, na fronteira de Gaza, né, com Israel. As pessoas dali, né, os militantes, no caso dali, estariam com bazucas antimísseis de alta precisão, e dali eles fariam ataques contra cidadãos israelenses. O governo, né, teria recebido essa informação. Antes desses ataques, teria uma reunião entre uma das lideranças, a liderança da Jihad Islâmica da região sul da faixa de Gaza. Israel fez um ataque e matou, né, no caso, quando essa reunião estava acontecendo, Israel matou as pessoas que estavam ali na reunião. Começou, então, né, uma série de agressões vindas da faixa de Gaza, mísseis vindos da faixa de Gaza. Em torno de 3 dias foram cerca de 400 mísseis, né, que foram atirados da faixa de Gaza. Obviamente, os bombardeios israelenses foram muitos. Israel também conseguiu matar mais outras 2 lideranças da Jihad Islâmica, principalmente um dos líderes que era o responsável pela região norte da faixa de Gaza, ou seja, a liderança da Jihad Islâmica nessa última semana foi praticamente liquidada da faixa de Gaza. Mas o que a gente viu, João, foi nesse período aí, nessa rodada de violência que durou 3, 4 dias, a gente viu a Jihad Islâmica sair, né, dessa rodada aí extremamente enfraquecida. O Hamas foi deixado de lado pelo governo de Israel, né, recebeu informações falando: não participa, que o negócio não é com você, a gente não quer nada sério, a gente só quer a Jihad Islâmica. E depois de 4 dias, o governo conseguiu chegar a um cessar-fogo com a Jihad, sem nenhuma casualidade mais séria do lado de cá, quase 50 mortos do lado de lá, e tudo pronto para o próximo conflito, que obviamente vai acontecer em breve. João, Israel, depois de muito tempo, voltou a assumir aí uma postura de fazer esses assassinatos direcionados, né? O que abandonou depois de muitas críticas internacionais e também depois de avaliar que esse tipo de ação não gera nenhum surto positivo, nenhum efeito positivo. E aí, cara, o que a gente tem dessa rodada de violência que foi curta e grossa? Na verdade, enfim, eu acho que o que está acontecendo agora é uma sucessão de acontecimentos, né? Essa guerra curta que a gente teve agora em Gaza com a Jihad Islâmica, ela não foi uma guerra que começou do nada, né? Ela, enfim, surpreendeu ela ter ganho essas dimensões assim, de repente, mas é uma guerra que é contínua já há meses. A gente tem falado aqui sobre a tensão na Cisjordânia, né, sobre conflitos que a gente viu em Nablus, em Jenin, né, em outras cidades. Elas vão e voltam, mas praticamente toda semana tem algum palestino, pelo menos um, que é morto em confronto com soldados, com
com polícia da fronteira, etc. Enfim, a gente sabe que quem é responsável pela maioria dos embates que está acontecendo agora na Cisjordânia são jovens ligados à Jihad Islâmica e ao braço armado do Fatah, a Brigada de Mártires de Al-Aqsa, a um segmento, a uma corrente, na verdade, uma facção da Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que não respeita muito a liderança do Abu Mazen, né, do Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, que também pertence ao Fatah. Fatah, durante muitos anos, já, enfim, não oferece perigo a Israel, pelo menos do ponto de vista do conflito, né, do ponto de vista militar, já não faz mais atentados, praticamente não faz mais ações de sabotagem, nem guerrilha, nem nada disso, né? Mas alguns jovens estão agora se metendo em protestos violentos e criando tensões com os soldados. E, enfim, o Hamas não, né? Curioso, o Hamas não. O Hamas na Cisjordânia, o braço armado do Hamas na Cisjordânia, ele praticamente não atua. É uma estratégia do Hamas, que na Cisjordânia eles, enfim, focam na luta política e no discurso de incitação, mas não executam atentados nem ações violentas contra Israel, de uma forma geral, nem contra os colonos, nem contra os soldados, nem tentam passar para o outro lado do muro para fazer atentados desse lado aqui do país, né? Enfim, e a Jihad Islâmica, na verdade o Hamas usa a Jihad Islâmica, nesse caso, um pouco o Fatah, para fazer o trabalho sujo. Eles incitam e eles preferem que a Jihad Islâmica pague esse preço, né? E que eles percam seus líderes ali, porque isso também impede a Jihad Islâmica de crescer a ponto de ultrapassar o Hamas, porque eles vão perdendo as cabeças importantes, e ao mesmo tempo a Jihad Islâmica não deixa Israel tranquilo, né? E o Hamas não paga um preço em Gaza, quando isso acontece na Cisjordânia, porque em Gaza, enfim, porque quando tem tumulto na Cisjordânia, Gaza fica tranquilo, e o Hamas agora está gozando de uma situação bastante mais razoável, que foi uma aposta do último governo, de melhorar a vida dos cidadãos de Gaza, dando a mais de 20 mil deles permissão para entrar em Israel e trabalhar, né? Que Israel aposta que uma estabilidade econômica faz com que os palestinos tenham que perder e o Hamas pense duas vezes antes de iniciar qualquer conflito com Israel. Então, Marquinhos, eu vou te fazer uma correção, porque foi uma coisa que eu escutei essa semana do Amos Sarel, do Haaretz, no podcast do Haaretz, na verdade foi nessa semana, comentando sobre o conflito. Na verdade, não foi que o Hamas fez que não era com ele. Israel pediu para o Hamas não se meter. E que o Israel e o Hamas, atenção ouvinte, colaboraram, nesse confronto. De que maneira colaboraram? O Hamas não tinha interesse num conflito em Gaza. Israel não queria um conflito em Gaza, não queria que o conflito pelo menos se espalhasse muito, né? Então Israel avisou o Hamas: esses caras da Jihad Islâmica estão fazendo isso e aquilo, eles vão atrapalhar a situação de vocês. Israel compartilhou com o Hamas informações de inteligência, e o Hamas foi e prendeu membros da Jihad Islâmica com informação do Tzahal, né, do exército, ou da inteligência, da Aman, e de organizações como o Shabak, etc. Ou seja, se você não entendeu bem, é isso mesmo. Israel e o Hamas compartilharam informações de inteligência para atuar em conjunto. E isso acontece, e não é a primeira vez que isso acontece, mas dessa vez ficou muito latente, porque o conflito que Israel realizou em Gaza durante 4, 5 dias, quando quase 1.000 foguetes foram disparados de Gaza contra Israel, ou seja, não foi um conflito que a população israelense seguiu com a normalidade, pelo menos totalmente, né? Para nada, o pessoal que mora no sul viveu um período de complicação, mas enfim, foi o primeiro conflito que a gente viu que o Hamas não participou, com Gaza, nesse caso. Na verdade, não é que não participou contra Israel, participou do lado de Israel. Enfim, e segundo alguns analistas, se Israel demorasse mais, analistas e membros do próprio exército, que deram declarações em off para alguns veículos de comunicação, se Israel demorasse mais 2 dias para assinar o cessar-fogo, ia ficar inevitável a participação do Hamas nesse conflito. O Hamas não pode justificar a não participação deles para sempre perante a população palestina, a população árabe de maneira geral, tanto a população árabe israelense, né? Enfim, então foi isso que aconteceu. Israel, se envolveu numa guerra com a Jihad Islâmica, morreram cerca de 35 palestinos, nenhum israelense morreu. Os estragos causados pela Jihad Islâmica foram muito pequenos em Israel, foram muito poucos os foguetes que caíram causando danos. Acho que a gente teve 2, 3 feridos em estado grave nenhum, acho que todos eles em estado leve,
Dá para dizer praticamente que o maior gasto de Israel, o maior problema de Israel foram os gastos financeiros com os bombardeios feitos e com o Kippat Barzel, né, com o Domo de Ferro, que é o serviço anti-foguete de Israel, que intercepta os foguetes. Enfim, Israel estão vendendo essa situação como uma grande vitória, né? E de fato foi. Por outro lado, era uma vitória que era prevista, né? Israel é um grupo muito menor que o Hamas, é um grupo muito menos sofisticado, enfim, e o Israel fez o que tinha que ter feito, né? No caso, que era derrotado eles facilmente. O Tzahal, né? O Exército de Defesa de Israel, é um exército muito poderoso, para lutar contra um grupo terrorista pequeno, bem menos armado, bem menos sofisticado que o Hamas, que nem comparar com o Hezbollah, né? Enfim, e essa era a consequência óbvia. Segundo o Ministério da Defesa de Israel, Israel matou todos os membros do alto escalão militar da Jihad Islâmica na faixa de Gaza. Todos, absolutamente todos. A Jihad Islâmica alega no cessar-fogo que Israel vai libertar 2 presos importantes. Um deles a gente comentou na semana passada, o Bassam al-Sadi, que foi o que desencadeou esse conflito de alguma maneira, né, que Israel prendeu na Cisjordânia na semana passada. E o outro é um preso cujo nome eu não lembro, que tem prisão administrativa em Israel. E o Egito está tentando intermediar que pelo menos esse preso Israel libere. Mas Israel disse que não trocou nenhuma libertação de nenhum preso pelo cessar-fogo. E eu acredito nisso, não tinha nenhuma razão para... Enfim, Israel nunca vai libertar presos em relação a cessar-fogo, né, em troca do cessar-fogo, a menos que sejam presos que não são relevantes para a organização. Enfim, e assim acabou o confronto. Foi um confronto curto, durou 4 dias, enfim, e a maioria da população viveu tranquila, 2 vezes só, ou 3 vezes só soou a sirene em Tel Aviv, nem em Beersheba soou a sirene direito, acho que foi 1 ou 2 vezes só, ali onde o Marquinhos mora soou também mais 2 vezes, nessa região, em Jerusalém não soou nem no dia de Tisha B'Av, que é o dia que, enfim, que se relembra a destruição do templo, soou de manhã nos arredores de Jerusalém na entrada, mas não soou em Jerusalém. O Ben-Gvir, como a gente comentou, né, na edição do podcast passado, subiu na esplanada das mesquitas, fez a visita provocativa dele lá e não aconteceu absolutamente nada, hein? E isso deu muitos pontos para o governo, em muitos aspectos. Primeiro, o governo mostrou que essa acusação de estar com as mãos amarradas porque tem apoiadores do terrorismo são parte do governo e por isso eles não podem sair numa incursão em Gaza, não funciona. Israel saiu, mesmo com o Irã fazendo parte do governo, foi fazendo confronto, e que Israel começou, não foi como consequência de nada, Israel começou, foi a decisão de Israel bombardear, Israel prendeu o membro da Jihad Islâmica, não foi, a Jihad nem tinha reagido ainda quando Israel começou a bombardear, reagido à prisão, no caso. O Yair Lapid mostrou, junto ao Benny Gantz, que eles podem trabalhar muito bem em conjunto, apesar da péssima relação pessoal que os dois têm desde que romperam em 2020, e os dois tiveram um percentual de aceitação muito grande, aprovação muito grande. O Yair Lapid teve de 64%, como ele geriu o conflito, o Benny Gantz teve de 68%, né? Enquanto 17% reprovaram Lapid e 14% reprovaram Gantz, o resto está indeciso. Enfim, e a operação ela foi aprovada também por uma margem alta da população israelense. E os pedidos da direita mais radical, que tinha que ter continuado e feito mais isso, soaram como palavras ao vento, porque depois que você mata todos os membros de alto escalão da Jihad Islâmica, que você destrói o equipamento deles, enfim, que o Hamas não entra no conflito, o que mais você vai fazer em Gaza? Não vai fazer nada, não tem o que fazer, não se justifica, só justifica para quem quer ver sangue, quem quer ver problema, enfim, quem é racista mesmo, ou um fascino. Não é razoável você continuar esse conflito na cabeça de ninguém que pensa bem, né? E essa situação ainda permitiu ao Lapid um encontro com o Netanyahu, que eu diria inusitado, mas não é tanto, porque ele deveria acontecer sempre, né? O líder da oposição, ele semanalmente tem que ser informado sobre a situação de segurança de Israel. E o Netanyahu, pela primeira vez na história, se recusava a fazer essas reuniões com o Yair Lapid, porque ele dizia, a mensagem dele era: o Yair Lapid não tem nada que me dizer, que me atualizar sobre segurança. Ele não entende nada, quem entende sou eu. Na verdade, com o Naftali Bennett também. Então, ele está querendo mostrar que ele era o senhor segurança e que ninguém tem nada para contar para ele. E quando começou o conflito, o Netanyahu não tinha como não ir. Porque se o Netanyahu não vai, ele está... enfim, nas outras vezes, ele já, na verdade, já está abrindo mão, né, e renunciando ao seu papel de líder da oposição, que tem como uma das suas funções também saber o que está acontecendo, até para criticar
e poder criticar internamente também, dizer, olha só, vocês não estão fazendo isso, vocês não estão fazendo outra coisa, eu avisei, para poder mandar, pelo menos eu avisei depois. E dessa vez ele não tinha como não ir, porque se ele não comenta, se ele não ajuda, entre muitas aspas, né, ele depois ele é tido como irresponsável. Né, porque uma coisa é você receber as informações de segurança no dia a dia, outra coisa no meio do conflito. E ele teve que ir, e saiu numa foto com o Lapid e com o Aviv Kochavi, que é o Ramatkal, o chefe das Forças Armadas, atrás dos dois. E essa foto para o Lapid valeu muito. Ele explicando para o senhor segurança sobre o conflito, dando as atualizações de Netanyahu ali, tendo que ver. Netanyahu saiu da reunião falando, eu tenho muitas dicas de como fazer, com a minha experiência, e blá, blá, blá. Tentou refazer um pouco a situação, né? Botar que ele, enfim, ele tá lá ensinando para o Lapid, mas não funcionou. Como é que a gente sabe que não funcionou? Porque as pesquisas seguintes às eleições, elas inverteram a tendência que estava acontecendo de alta para o Netanyahu e para o bloco dele, que estavam ultrapassando esses 61 cadeiras. Agora eles voltaram à faixa dos 59, exceto em uma, a do canal 13, que coincidentemente ou não, na verdade, não coincidentemente, é a única que o partido da Ayelet Shaked ultrapassa a cláusula de barreira. Ou seja, se eles não ultrapassarem, o que a tendência mostrou, é que o bloco Netanyahu ele perde as eleições, obviamente que tem margem de erro e tal, ele pode ganhar mesmo assim, mas estava tendo uma tendência de todas as pesquisas mostrando o crescimento do bloco Netanyahu, ainda que o partido da Ayelet Shaked não ultrapasse a cláusula de barreira, e agora se inverteu. Então esse conflito ele realmente deu ao Yair Lapid e ao Benny Gantz também uma moral que eles não estavam tendo. Eu não acho que eles entraram nessa guerra por motivos eleitorais, mas é evidente que motivos eleitorais influenciam as suas decisões, tanto na hora de seguir quanto na hora de parar. Enfim, e o conflito terminou, a única coisa boa dele é que ele terminou cedo. Então tá para mim o que eu acho. É mais um conflito inútil, hein? Esse talvez o mais inútil de todos. Não tinha a menor necessidade de começar uma guerra agora. Enfim, tem 35 mortos do outro lado, algumas crianças. É verdade que quase metade desses mortos foram causados pela própria Jihad Islâmica de maneira direta, né? Com foguetes deles que estouraram dentro da faixa de Gaza, enfim, que estouraram antes de ultrapassar a fronteira com Israel, né? Enfim, isso mostra o nível de amadorismo da Jihad Islâmica em comparação ao Hamas. Em 4 dias de conflito, eles conseguiram cometer 2 falhas graves, que o Hamas também comete, mas em conflitos muito mais longos, acontece 1 ou 2 vezes. Esse é em 4 dias, com muito menos foguetes, eles conseguiram ser responsáveis pela morte de mais ou menos, se não me engano, 15 cidadãos palestinos inocentes. Enfim, foi mas totalmente desnecessário, não tinha a menor necessidade disso. Você elimina essas cabeças de dinâmica, não tem nenhuma dúvida que daqui a pouco vão aparecer outros. Vai demorar, eles vão demorar para se reorganizar. Bom, eles também cantam vitória, dizendo, olha, vocês mataram toda a liderança nossa aqui em Gaza, mas a gente não parou a guerra por isso. E é verdade, não pararam, continuaram disparando foguetes, o que mostra que matar a liderança, enfim, não adianta, não é o que vai resolver os problemas. Pode atrasar, tem seus ganhos, é totalmente questionável do ponto de vista ético, hein? E do ponto de vista operativo e de resultado, a gente vê que ele é muito pouca coisa, hein? Enfim, conflito desnecessário. A única coisa boa, outra vez vou dizer, é que ele durou pouco. Eu tenho uma avaliação diferente. Eu não sei, eu não estou convencido que não foi por questão, não vou dizer assim diretamente questões eleitorais, mas isso não tenha sido parte do peso, né? Que isso não tenha sido parte da tomada de decisão, justamente por conta de tudo que você colocou, né? Por ter sido um conflito completamente desnecessário, por Israel ter voltado a essa política de assassinato seletivo, que é inútil. É igual a guerra às drogas, né, que é feita no Ocidente, né, principalmente nos Estados Unidos, na América Latina, no Rio de Janeiro, né, a gente conhece isso. O que é a política de guerra às drogas? É a política de assassinato da população preta e pobre na grande parte do país. Né? O que a gente vê isso há anos. Essa é a política do governo, população pobre, preta, sendo dizimada, a gente vê chacinada constantemente, a gente vê, e a violência continua. É a mesma coisa do lado de cá. A gente teve uma política, Israel durante anos assumiu essa política de você fazer atentados seletivos, né? Inclusive tem livros e documentários falando disso. Você tinha lideranças do Hamas, principalmente, né? Que Israel fazia com que um telefone com uma microbomba chegasse, na hora que o cara falava alô, o telefone explodia, helicóptero que vinha e jogava bomba certeira, enfim, uma série de ataques feitos e atentados feitos, né, contra lideranças do Hamas e de outros movimentos palestinos
que eram dizimados, eram mortos. E nada mudou, né? Então, assim, você tem a volta de uma política completamente inútil, como você falou, desnecessária, como você falou, e, lembrando, foi um dia depois de ter saído a pesquisa na televisão dando vitória para o bloco do Netanyahu. E agora você já falou que a pesquisa que saiu posteriormente já deu uma pequena reversão, né, nesse sentido. Enfim, se foi somente por questões políticas, a gente não vai ter como dizer, né? Mas soa para mim muito, muito suspeito essa volta a uma política inútil num período eleitoral. E aí, só fazendo também um comentário sobre o que você falou do Uram, né, que foi importante, que o governo falou, ó, não tem nada a ver, a gente mesmo com um partido árabe na nossa coalizão de governo, vocês tinham críticas falando que a gente jamais faria uma operação militar, né, porque o partido árabe não permitiria isso, e agora a gente fez. Mas é importante lembrar que a gente está num governo de transição, né? O governo acabou, né? Se o Uram falar agora, a gente não faz parte mais da coalizão, não muda absolutamente nada. Inclusive, o Uram, ele começou a falar, vocês não venham aqui cobrar da gente atitude e tudo mais, o que fazer, se a gente permite esse ataque a Gaza, não sei o quê, porque a gente hoje, como a gente está no governo de transição, a gente não tem nenhuma forma de influenciar no governo, né? Ou seja, esse ataque não foi feito quando o governo estava em pé, ele sim foi feito num período em que o Partido Árabe da coalizão, que poderia colocar um impedimento, né, ele não tem hoje nenhuma forma de pressionar, né, o Yair Lapid e falar, meu amigo, se você atacar Gaza, eu vou sair do governo. O Yair Lapid vai falar, mas o governo já acabou, a gente tem eleição no dia 11 de novembro. Né? Ou seja, ficou cômodo também. Né? Ou seja, são uma série de fatores aí que me deixam, como você falou, né? Não mostra só como foi mais uma rodada inútil de violência, mas como é a banalização, né, daquele negócio. A gente vai lá, joga umas bombas, faz um evento midiático, e como saiu, né, como foi tudo em 3 dias, e matou as 4 lideranças da Jihad, prendeu liderança na Cisjordânia, enfim, deixou os caras desbaratinados, e realmente ficaram desbaratinados, né? A gente pode imaginar a principal liderança na Cisjordânia presa, 2 das principais lideranças em Gaza mortas, né? Você vê aí que realmente foi uma pancada para o grupo. Então, enfim, eu não estou convencido de que o peso de um impacto político dessa operação não tenha sido levado em conta, né? Enfim, e principalmente foi realmente, obviamente, é o que a gente fala, a operação começa, a gente sabe como começa, a gente nunca sabe como termina, e o fato de ela ter terminado realmente rápido foi um ponto, foi o que fez o Yair Lapid, né, sair aí com a cabeça para cima, né, sair aí feliz da vida com tudo que aconteceu. Mas para fechar, concordo realmente aí com o que você falou no final. Mais uma rodada inútil que não vai trazer nem a solução do conflito, nem de um lado nem de outro. A gente vai continuar. É mais do mesmo, não muda absolutamente. Vou acrescentar uma coisinha só, Marquinhos, que eu esqueci, e eu fazer um comentário sobre o Uram. É verdade o que você falou, que num governo de transição é muito mais fácil. Okay? Agora, por que eu acho que ainda assim isso dá para o Lapid um argumento? Primeiro porque, bem ou mal, o Lapid sabe que ele sem o Uram não vai governar. Ele não tem como formar uma coalizão. Nem com o Uram ele sabe se ele vai ter como formar uma coalizão. Sem o Uram ele não tem como. Então, ele fez isso sabendo que ele precisa do Uram. E no momento que o Uram está ali, okay, e vai ser cobrado por estar fazendo parte dessa coalizão. E a segunda razão é que o Mansur Abbas, a gente comentou isso na edição passada, ele comentou, eu não entrei nesse governo para decidir sobre segurança internacional, eu estou aqui para melhorar a vida dos árabes israelenses. Ou seja, o Uram foi complacente no discurso com o que está acontecendo. Né? E isso é uma vitória para o Lapid e para o governo, de alguma maneira, porque mostra que, olha só, se a gente precisa, eles vão ficar quietinhos quando a gente tiver que fazer isso. Agora, por outro lado, o Lapid ele fez uma coisa que eu achei muito positiva, né, quando ele terminou o conflito, que é pequeno, é simbólico, mas é importante. O Lapid ele disse que Israel vai se defender, que Israel tem o direito de se defender, e ninguém vai dizer para Israel que Israel não pode se defender, mas que, enfim, que ele orientou o exército e participou de cada decisão, de cada bombardeio, a evitar a morte de civis. E ele disse o seguinte, que a morte de civis inocentes causa muita dor em todo mundo, especialmente quando se trata de crianças, e cada criança que morreu ali é uma tristeza muito grande para a gente,
que a gente, enfim, que é obrigado a lidar com essa situação. Enfim, ele não fez um meia-culpa, né? Ele justificou as ações dele, mas o que é simbólico e importante aí? Pela primeira vez, talvez na história de Israel, um líder, o primeiro-ministro do país, depois de um conflito com os palestinos, lamenta pela morte de crianças em público, né? E isso pode ser midiático, pode ser porque ele também é ministro do exterior e ele estava sendo ministro do exterior, ele viu como isso faz diferença na retórica e no discurso palestino contra os ataques israelenses, pode ser por uma série de fatores. O fato é que ele não ignorou esse fato. E, enfim, só ele não ter ignorado e ele ter dito isso em voz alta faz com que as pessoas escutem que existem crianças que morrem do outro lado, porque tem gente que prefere não escutar isso. E isso é valorável, minimamente, não importa por qual razão, é valorável. É um primeiro passo para a gente conseguir humanizar os palestinos do lado daqui. Então, enfim, eu gostei de ter escutado o Lapid ter dito isso. Pelo menos, na verdade, não foi só uma coisa boa, teve as coisas boas dessa operação, que ela foi rápida e que, pelo menos, os palestinos foram tratados do ponto de vista simbólico, depois do conflito acabar, um pingo de humanidade. Um pingo, ainda falta muito para ser o necessário, mas um pinguinho caiu aí. Bom, é isso. Vamos então à próxima notícia do bloco, que é nesse sentido aí do conflito, né? Porque, enfim, João, como a gente vem comentando, o pau já vem comendo na Cisjordânia há alguns meses, né? Não é de agora, a gente tem visto cotidianamente operações em Jenin, em Nablus, principalmente no norte da Cisjordânia, até porque a gente comentou aí, né? A prisão do líder da Jihad Islâmica na semana passada foi em Jenin, que é no norte. A morte da jornalista palestina, né? Shirin Abu Akleh, ela foi também em Jenin, no norte, ou seja, já vem de algum tempo aí acontecendo, e essa violência, e o pau continua, né, quebrando, né, João? Nablus, Hebron, né, o bicho está pegando. Né? Pois é, já está pegando há muito tempo, okay? A situação é complicada já há bastante tempo. Hebron, essa semana, morreu, né, nesse confronto com o exército, um garoto de 17 anos, né? Um garoto. E, enfim, essa, lamentavelmente, não é uma situação nova, é bastante corriqueira. E, enfim, Israel, na verdade, no dia seguinte que terminou, que foi assinado o cessar-fogo, já estava fazendo outras operações na Cisjordânia, e numa delas prendeu outro personagem importante da Jihad Islâmica, né? Então, enfim, está acontecendo muita coisa na Cisjordânia. Eu não sei se a gente está para começar outro conflito em breve. Eu acho que não. Eu chutaria que não. Mas ainda assim, enfim, lá as coisas não se acalmando. E quando as coisas não se acalmam lá, você tem uma escalada, okay? Uma escalada pequena, uma escalada pós-confronto é menos suscetível a virar guerra, mas você nunca tem tranquilidade quando você está tendo uma escalada. E, enfim, Israel não está parando com isso, né? Provavelmente também está acontecendo alguma atividade lá da Jihad Islâmica, do Fatah, né? Como a gente comentou, mas Israel não está parando, né? Não está conseguindo controlar e continua investindo muita força ali. E isso, enfim, vai trazer consequências. É isso. E a nossa próxima notícia do bloco continua na Cisjordânia, continua envolvendo o Benny Gantz, só que agora envolve também o Bagatz, o nosso Supremo Tribunal de Justiça. E tem a ver com o quê? Com aquele assentamento barra yeshivá, né, escola rabínica de Homesh. Comentamos deles algumas vezes. É um assentamento criado lá na década de 80, se eu não me engano, que foi criado em terras privadas palestinas. Desde então, ficou uma disputa, né, de quem seria a terra, até que o Supremo Tribunal de Justiça determinou que o exército de Israel, né, o governo, na verdade, deveria destruir o assentamento, na verdade, o que sobrou do assentamento, porque não chegou a ser criado um assentamento naquela região, foi criada uma yeshivá, uma escola rabínica, né, que se mantém de pé até hoje. E foi isso que a justiça, né, determinou que fosse destruído, não determinou quando. O Benny Gantz vem enrolando com essa determinação para cumprir a determinação da justiça aí há muito tempo, já havia sido convocado para dizer quando essa destruição, né, a destruição da yeshivá aconteceria. Ele não informou e agora ele diz, né, mais uma vez que vai destruir, mas que não vai ser por agora. João, faltando aí, a gente está o quê? Agosto, né? Hoje é dia 11, não é isso? 11 de agosto, faltando exatamente aí 3 meses para as próximas eleições. Destruir um assentamento
um assentamento não, né? O que sobrou aí, né? Um assentamento ilegal em terras privadas palestinas, vai trazer muita dor de cabeça para um governo, né, João, para um ministro, né, para o ministro da Segurança, para o ministro da Segurança, que é o Benny Gantz, e ele não quer aí, né, faltam 3 meses para a eleição, criar um problema desse tamanho que com certeza pode tirar votos dele. Até porque, né, João, ele se juntou agora com o Guidon Saar, que é um grande defensor de assentamentos e contra a criação do Estado palestino. João, acho que a gente vai morrer, mas Homs não vai ser destruído, hein, cara? Enfim, não, ele vai ser, porque quando a Suprema Corte manda, isso em geral acontece, a menos que a Knesset aprove uma lei, daqui a pouquinho, né? Como o Roque Isderim, que queria o Smotrich, né, como a lei da regularização dos assentamentos, como queria o Bezalel Smotrich, que ele propôs, que regularizava todos os assentamentos ilegais, né? E aí a Suprema Corte vai ter um problema. Mas, a princípio, ele vai ter que cumprir. Ele está enrolando, ele foi intimado e tal. Ele falou, olha só, no meio desse conflito que a gente está tendo na Cisjordânia, eu não posso tomar uma atitude nem para lá nem para cá. Então, eu não vou deixar que eles construam a Yeshiva e nem vou evacuar esse semi-assentamento, né? Essa Yeshiva que está lá, essa academia rabínica que está presente lá, vai ficar por isso mesmo. Só que isso é uma grande balela, né? Porque no momento que ele não evacua, ele tem 2 problemas. Ele não está cumprindo a determinação judicial, okay? Quem diz que o assentamento é ilegal não é nem eu e você, não é do ponto de vista ético nem da lei internacional. É de acordo com o judiciário israelense. Né? Enfim, a Suprema Corte de Justiça decidiu que aquilo é ilegal, porque a própria lei israelense diz que aquilo é ilegal. Então, quando eles mandam a ordem, quando eles emitem a ordem de evacuação, não tem discussão, tem que evacuar. No momento que ele não evacua, o primeiro problema é esse. Ele está mostrando para os colonos que você pode desrespeitar uma lei judicial. Hein? E por causa dos tumultos que estão acontecendo, porque ele está com medo dos colonos. Né? E a segunda razão, que também é bastante problemática, né, do ponto de vista quando você não evacua, é que é mentira que não é nada, que não é nenhum lado nem outro. Okay? Se você mantém Homs lá, aquilo ali está existindo. Okay? Então não é nem para um lado nem para o outro, você está indo para o lado. Tipo, nenhum lado nem o outro não existe nesse caso. Ou você evacua, ou você permite que ele fique lá. Okay? Tipo, construir mais é um aprofundamento da decisão de permitir que ele fique lá. Okay? Evacuar, okay? É o outro lado da moeda. Então não tem essa de que tipo, o status quo ele é negativo para um dos lados já. Ele é ruim para um dos lados. Então, essa é uma grande besteira. Tipo, esse argumento não convence ninguém. Vamos ver agora se a Suprema Corte vai forçar o Gantz a fazer isso agora ou não. O Gantz, ele disse, deixa para depois das eleições, depois das eleições a gente faz isso. Bom, quem sabe se vai fazer? Não sabe quem vai ser o próximo ministro da Defesa? Não sabe se o Gantz vai continuar nesse cargo? Ele não pode prometer por outro. Não sabe se ele vai ganhar as eleições? Como é que a gente vai garantir isso? Enfim, ele não pode prometer uma coisa para depois das eleições que a gente não sabe se ele vai estar nesse cargo ou não. Enfim, situação estúpida. Eu espero muito que a Suprema Corte obrigue o Benny Gantz a evacuar esse assentamento ilegal. Se vier alguma decisão dessa da Suprema Corte obrigando, vai ser somente após as eleições. Eu não tenho dúvida disso. Mas vamos ver. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos das eleições que estão se aproximando. É isso aí, gente. As eleições aí se aproximando, como eu acabei de falar, né? Faltando aí exatamente 3 meses para o próximo pleito, e as primárias nos diversos partidos já começam aí a acontecer, os partidos formando as suas listas de parlamentares, de candidatos, né? E também os seus líderes, né? Quem vão ser os candidatos aí, no caso, ao primeiro-ministro. João, vamos começar falando então da lista do Partido Avodá, que ontem realizou aí as suas primárias, reelegeu, no caso, a Merav Michaeli como a líder do partido e colocou nas suas primeiras cadeiras aí uma série de candidatos que vêm do movimento social, né? Afastando antigas, né, e grandes figurões do partido, principalmente aqueles ligados à área de segurança, como grandes generais, né, cara? Na verdade, o Partido Trabalhista, né, eles, enfim, são poucos os partidos que têm primárias abertas, né, para todos os seus filiados. O Partido Trabalhista é um deles, como é o Likud, como é o Meretz, como é o sionismo religioso, okay? E tem outros 2 partidos também que fazem primárias, que são o Balad, né, e o Hadash, que são 2 partidos de eleitorado árabe. O Partido Trabalhista, ele
historicamente faz essas primárias, foi o primeiro partido que começou a fazer essas primárias, e, enfim, eles, em geral, são impulsionados pelo resultado das primárias, ou seja, eles costumam subir nas pesquisas depois das primárias, porque a população gosta de ver que em quem eles votaram, enfim, a vontade dos eleitores ela é respeitada, né? E, em geral, os mais populares ganham. Então, enfim, isso também é uma questão que ajuda o partido. Agora, o Partido Trabalhista, historicamente, ele tem figurões, hein? Né? E esses figurões, eles estão sempre ali nos primeiros lugares. E na última vez, ele já não tinha apresentado esses figurões, simplesmente porque o partido, os figurões decidiram não concorrer, né? Com exceção de duas pessoas. Na verdade, de uma pessoa, né? Que é do Omer Bar-Lev, além da Merav Michaeli, que são deputados já estão no partido há muito tempo. E o Omer Bar-Lev era o único figurão ali, se aproveitou disso, ficou em segundo lugar, né? Na verdade, em primeiro, depois da eleição para líder do partido. E a Merav Michaeli, depois ela acrescentou como ministro, não como deputado, o Nachman Shai, ministro da diáspora, que é um veterano do partido, já tem 75 anos, foi deputado há muitos anos, participou dos governos do Shimon Peres, do Rabin, e do Barak, enfim. E ela colocou ele para ser ministro, porque ela dizia que o argumento dela era que deputados que não têm experiência como deputados, como parlamentares, não podem exercer cargos ministeriais, né? Então ela vetou a presença dessa nova guarda aí do partido em ministérios, né? Primeiro fica na Knesset, primeiro adquire um pouco de experiência parlamentar e depois você vai poder ser ministro, ministra. Então deixou a gente como Gilad Kariv, Emily Moati, que foram pessoas muito bem votadas como parlamentares, que eu acho que foi uma adesão que tem valor, legítima, né? Já é um país parlamentarista, você tem que entender o funcionamento da Knesset antes de você querer ser ministro. Faz muito sentido, né? Enfim. E dessa vez, ela não vai poder fazer isso, né? Ela vai poder porque todo mundo aí tem uma experiência de pelo menos um ano, mas ela não vai poder botar figurões, até vai, né, como ministro, mas ia desagradar muito a base, porque as primárias jogaram para escanteio todos os figurões do partido, enfim, todos são basicamente o Omer Bar-Lev e o Nachman Shai, mas um ou outro que tentou a sorte ali e se deu mal, né? Presenteou muito o pessoal que teve na última Knesset, né? Por exemplo, o Gilad Kariv foi o segundo mais votado, né? Rabino reformista, enfim. A Efrat Erian também no caso, foi a número 4 ou 5 da lista, o Ran Shefa também entrou bem e tal. Quem surpreendeu muito foi a Naama Lanzimi, que é, para mim, a melhor deputada da Knesset, foi pelo menos a melhor deputada da Knesset, foi excelente, a deputada que mais carregou as pautas sociais, que trouxe propostas de reformas, incluiu no orçamento uma série de questões que estavam sendo ignoradas, batalhou pela lei do salário mínimo de 40 shekel por hora, enfim, e a população viu isso, né? E a população preferiu os deputados que estavam em contato direto com o povo, né? E que estavam ali brigando na Knesset por eles, do que aqueles que foram ministros. Porque, olha só, dá para ver, o Nachman Shai e o Omer Bar-Lev, que foram ministros. Omer Bar-Lev, um péssimo ministro, na minha opinião, embora muitos analistas estão dizendo que ele foi o melhor ministro da segurança pública dos últimos muitos anos. Enfim, a concorrência era muito desleal também, né? Os últimos ministros da segurança pública foram terríveis, mas, enfim. Eles foram, o Omer Bar-Lev, no caso, é o número 9 da lista, se não me engano, o Nachman Shai, número 17 da lista, enfim. E assim ficou, né? E a Naama Lanzimi vai ser a número 2 da lista e ela vai ter toda a moral para cobrar o ministério, caso o Partido Trabalhista integre o próximo governo, né? E, enfim, a Merav Michaeli não está muito satisfeita com essa entrada da Naama Lanzimi como número 2, porque a Naama Lanzimi ela cresceu no gabinete da Sheli Yahimovich, que é uma ex-líder do partido e que era uma adversária interna política da Merav Michaeli. Então, enfim, é do grupo da Yahimovich que ficou ali e que, de alguma maneira, ameaça o lugar da Merav Michaeli a médio prazo, digamos assim. Eu gostei muito dessa votação dela como número 2, gostei também que o Ran Shefa ficou. O Ran Shefa foi um político muito hábil na hora de coordenar várias aprovações na Knesset. Ele era o líder enfim, em Israel tem uma coisa que é a SIA. A SIA são os membros que estão na Knesset. A Merav Michaeli era líder do partido e a SIA enfim, é da bancada, é líder da bancada. E ele é o líder da bancada, é muito menos importante que ele é do partido, mas ele é o cara que fazia as negociações ali internas com os deputados, assim, quem eles tinham que votar, como é que eles tinham que votar, fazia reuniões de bancada, etc. E ele foi muito competente
no último ano e pouco de governo, enfim. E foi interessante que ele ficou ali. Tem outros nomes interessantes que apareceram, alguns tristemente não estão muito em cima, principalmente porque o Partido Trabalhista tende a perder cadeiras, né? Um sujeito chamado Yair Fink, né? Yair Fink, mas o apelido de Yair Fink é um sujeito ortodoxo, né? Sionista ortodoxo, sionista religioso, que está na esquerda, está no partido de esquerda. Né? E é muito interessante essa presença dele ali. Ele é o número 7 da lista, ele já tinha concorrido nas últimas eleições, mas ficou no lugar menos real, agora é o número 7 da lista. Enfim, ele tem poucas chances de entrar de acordo com as pesquisas atuais, mas caso o Partido Trabalhista integre o governo e tenha ministros, ele naturalmente vai entrar pela lei norueguesa, né? Com a renúncia de alguns deputados para exercer ministérios, ele vai poder entrar na Knesset, né? Enfim, agora, a Merav Michaeli teve autorizado pela Comissão Central do Partido, pelo Comitê Central do Partido, 2 nomeações dela para a lista. Okay? E uma dessas nomeações é para os 5 primeiros lugares. Nas últimas eleições, ela não pediu isso, e dessa vez ela pediu. E ela teve isso autorizado. Por que ela quer isso? Porque ela entende que essa lista, ainda que seja uma lista com muita vontade, uma lista que renova o partido, uma lista de gente que se mostrou capaz, que brigou e que etc e tal, ela não consegue expandir a votação do partido. Enfim, é uma lista que eleitoralmente ela não é muito forte. Né? Por quê? Porque ela não traz novidades. Né? Basicamente, ela não traz nenhuma novidade. Todos os 6 primeiros da lista foram parlamentares nas últimas eleições, e o partido está tendo entre 5 e 6 cadeiras nas pesquisas. Enfim, e também não traz figurões, não traz gente de fora, não traz gente famosa, né? E etc. Então, ela pediu esse direito e agora ela provavelmente vai escolher gente ou antigos membros do partido que estão sumidos, mas que podem agregar alguma credibilidade, algum valor. E eu suspeito que ela possa estar aí jogando com algum general, enfim, que esteja por aí largado para integrar a lista. E outra suspeita que tem é que ela vai colocar na lista o prefeito de Tel Aviv, o Ron Huldaí, que chegou, para quem escuta o nosso podcast, desde pelo menos há 1 ano e meio atrás, o Ron Huldaí, ele chegou a criar um partido para disputar as últimas eleições, começou com 9 cadeiras nas pesquisas, foi caindo, até que não ultrapassar a cláusula de barreira, e ele tentou se fundir com o Partido Trabalhista. A Merav Michaeli não deixou, ela falou: se eu permito que o partido se junte com o nosso, eu deslegitimo as eleições primárias aqui. E ela teve razão nesse caso, mas agora ela pode ser que dê um lugar para ele, para trazer um pouco de experiência política, experiência administrativa, né? O cara é prefeito de Tel Aviv há mais de 20 anos, não sei se há mais de 20 anos, mas há cerca de 20 anos, enfim, e é o que está circulando por aí, que ele pode ser indicado por ela. Enfim, vale a pena lembrar que o Partido Trabalhista ele tem uma relação de equivalência, que tem que ser a cada 2, tem que ser um homem e uma mulher. Nas eleições passadas, isso favoreceu a Emily Moati, por exemplo. Ela ficou na frente do Oran Shefa, porque ela era mulher, e a escadinha tinha que ser homem-mulher, homem-mulher, né? Ou mulher, homem, mulher, homem. Número 1 não importa, a partir do 2. Então, se a 2 é mulher, o 3 é homem. Se a 4 é mulher, o 5 é homem. E vice-versa. E dessa vez, o Oran Shefa, ele ficou na frente da Emily Moati, porque ele é homem, porque ela teve mais votos que ele. Enfim. Então, agora o Partido Trabalhista, entre os seus 16 primeiros membros, ele tem 9 mulheres. Guardem esse número, que isso vai ser importante para a próxima notícia do bloco. Bom, isso vai ser importante para a notícia final do bloco. E antes dessa notícia, a gente tem também a notícia das primárias do Likud. É isso aí, gente. Hoje mesmo, na quinta-feira, aconteceram as primárias do Likud. Se eu não me engano, foram 80 mil, né, eleitores que foram lá, votaram para decidir os candidatos. Cerca de 80 mil, sim. Cerca de 80 mil, né? Foram aí, decidiram, né, votaram para decidir quem seriam os candidatos do partido a próxima Knesset, né, o próximo parlamento. E, obviamente, o Benjamin Netanyahu é o líder do partido, e a gente tem aí as primeiras, né, do João. Bom, as pesquisas indicam aí o Likud com mais de 30 cadeiras, mas a gente tem pelo menos aí nos 10 primeiros, né, que são sempre aí os 10 primeiros candidatos, a gente tem uma força muito grande do Netanyahu, né, cara? A gente tem grandes figurões como o Yuli Edelstein e o Israel Katz, que foram afastados, né, ficaram aí com posições bem longe, mas a gente tem aquela galera aí que era muito próxima do Netanyahu, principalmente aqueles cães de guarda dele, né, o pessoal que ia para a mídia bater em todo mundo, seja em outro deputado, movimento social, árabe ou membros do judiciário, todo mundo aí ficou entre os 10 primeiros. Né? Foi o Dudi Amsalem, foi a Miri Regev, foi o Miki Zohar, foi o
Nir Barkat, bem que o Nir Barkat, que é ex-prefeito de Jerusalém, ele é mais tranquilo, inclusive ele pretende, né, ser um dos líderes do Likud aí depois que o Netanyahu sair, mas teve também quem mais? O Amir Ohana, né, que é muito cão de guarda do Netanyahu. Enfim, João, foi uma lista que que deixou o Netanyahu pelo menos um pouco mais forte dentro do partido, né? Assim, o Netanyahu ele mostrou agora que ele conseguiu isolar os adversários dele sem precisar fazer nada, né? Assim, os próprios adversários que ameaçaram se voltar contra ele, nem se voltar contra ele, que ameaçaram ameaçar o Netanyahu, eles foram punidos pelos próprios eleitores do Likud. O que não aconteceu da última vez, por exemplo. O Netanyahu fez campanha contra o Gideon Sa'ar e o Gideon Sa'ar conseguiu ser o quarto mais votado da lista. Dessa vez ele não precisa fazer campanha contra ninguém, né? O Yuli Edelstein, ele ameaçou se candidatar para as primárias do partido, dizendo que o Netanyahu não estava conseguindo formar o governo, desistiu disso, e ele era o número, vale lembrar, ele era o número 2 do Likud, e agora, se não me engano, ele caiu para o número 22, incluindo já umas votações, enfim, uma lista interna do Likud é um pouco mais complicada. O Partido Trabalhista também tem os lugares que estão reservados para representantes dos kibbutzim, representantes dos moshavim e tal, mas a gente que não vai entrar, porque é o número 11, número 15, né? E o Partido Trabalhista não vai chegar a tantos cadeiras assim. No Likud, tem representante do Negev, representante do centro, representante da região de Tel Aviv, representante dos assentamentos, e etc., do Galil, né, do norte, etc., etc. Enfim, e aí e tem os números que o Netanyahu pode indicar, que são o número 10, o número acho que 16, o número 38, o número 40 e tanto. 38, 40 e tanto não é mais relevante, mas as 10 e 16, sim. E nessa brincadeira aí, o Yuli Edelstein, se não me engano, ele caiu para 22 ou 26, né? Para o cara que tinha sido número 2, enfim, e ele, desse período até agora, o Yuli Edelstein, ele foi ministro da Saúde, okay? Na época da corona, e não foi um cara super criticado, pelo contrário, ele foi visto como um ministro da Saúde bastante superior ao seu antecessor, né? Que não era do Likud no caso, que era o Litzman, e ele pagou esse preço. Não só ele, né? Outras pessoas pagaram preço. O Israel Katz também pagou um preço pelo Ministério das Finanças horrível que ele desempenhou, por ter sugerido internamente, ele não teve a audácia do Yuli Edelstein de dizer que ia se candidatar contra Netanyahu, mas ter sugerido internamente que o Netanyahu deixasse ele governar no primeiro ano, e aí montar o governo, e depois Netanyahu voltava. A população não perdoou. Enfim, e deixou de fora gente como Tzahi Hanegbi, que já foi ministro da Justiça, e ele, enfim, se recusava a criticar o judiciário, né? E a Gila Gamliel, né, que também é uma deputada que é mais na dela, os deputados mais na deles, eles foram colocados para escanteio, né? E a tropa de choque do Netanyahu, parte dela, não todos, né? O Shlomo Kerry, por exemplo, não ficou tão bem assim, ficou em 13º, né? Mas o Amir Ohana está nos 5 primeiros, o Dudem Salem, se não me engano, foi o 4º mais votado, né? O Yariv Levin, que é o fiel escudeiro do Netanyahu, foi o mais votado, enfim. Então, a Miri Regev continua ali entre os 10 primeiros. Boa parte dos cães de guarda do Netanyahu foram muito bem votados. Agora, também tiveram alguns que desafiaram o Netanyahu, que foram bem votados, como, por exemplo, o Barkat e o Avi Dichter, que é ex-chefe do Shabak, que esses dois ficaram entre os 10 primeiros. Então, nem todo mundo que desafiou o Netanyahu rodou. Outra pessoa que chega também como desafiador do Netanyahu já de cara, e que entrou entre os 30 primeiros e que deve estar na próxima Knesset, é o filho do Ariel Sharon, se não me engano, Gilad Sharon, que é um cara que ajudou o pai a criar o Kadima, ele era assessor do Sharon, né? O Sharon nomeou os filhos dele como assessores dele no seu momento, e, enfim, o Netanyahu não trabalhou contra ele, mas claramente o Netanyahu não queria o filho do Sharon ali, e ele entrou na Knesset, e entrou no Likud e vai entrar na Knesset, né? Então a gente vai ver o Gilad Sharon presente aí. Orly Levy Abkassis é aquela velha frase, né? O povo gosta da traição, mas não gosta dos traidores, né? Ela nunca tinha se eleito, se eleger, agora me fugiu o português, ela nunca tinha conseguido se eleger sozinha, é a primeira vez que ela está no Likud agora, né? Pelo menos é a segunda vez, na verdade, outra vez Netanyahu deu para ela um lugar, para ela ter traído o bloco conjunto que ela tinha feito com o Avodah e com o Meretz. Ela tinha sido do Israel já nossa casa, a partir do Lieberman, saiu, abandonou o Lieberman, criou um partido dela, não conseguiu se eleger, mas aí teve aquela sequência de eleições, ela se juntou com o Partido Trabalhista, depois juntou com o Partido Trabalhista o Meretz, depois traiu os dois e foi para o Likud, e agora nas primárias ela não ficou nem entre os 40 primeiros,
pulou fora, enfim, não consegue, não tem votos para se eleger. Ela conseguiu jogar o jogo político bem antes, mas popularidade é uma coisa que ela não tem. Parece que tem menos ainda depois de virar traidora. Enfim, quem trai uma vez, o povo não confia. Né? Que mais tem de novidade interessante? Novidade, não sei. Entrou na Knesset também o Bismuth, que já foi embaixador de Israel na África do Sul, e ele há um tempo atrás estava participando de um programa jornalístico no Canal 12, que na verdade era um debate político, né? o Pan Xixi, que foi o mesmo programa que consagrou Yair Lapid há muitos anos atrás. Ele era o palhaço do programa, né? O defensor do Netanyahu do programa, mas com argumentos patéticos. Mas isso deu para ele uma votação razoável. Ele é o número, acho que 20 do partido agora. Conseguiu se eleger nas internas, mesmo fazendo uma campanha de 2 semanas sem quase lugar nenhum. Então, enfim, ele está aí, conseguiu se eleger. E as primárias do Likud são muito importantes. O Likud tem 140 mil filiados, enquanto o Partido Trabalhista tem 40 mil. No Likud votaram metade dos filiados, no Partido Trabalhista votaram muito mais, é que o Partido Trabalhista permite o voto online, né? E no Likud não, é voto na urna. Então, no país inteiro você vê cartazes espalhados, tinha muita aglomeração de pessoas em vários lugares, tinha votação, os caras pedindo voto, os deputados, os candidatos pedindo voto, né? Enfim, no meio da rua, negócio, enfim, são as primárias que mexem com o país de verdade, né? Demora um dia inteiro para a contagem dos votos. Enfim, Marquinhos falou que a votação foi hoje, não foi, daqui do Partido Trabalhista foi ontem, na verdade não. O Partido Trabalhista foi anteontem, do Likud foi ontem, está gravando na quinta. O negócio é que o resultado só saiu hoje, então parece que ela foi hoje, a eleição, mas ela foi ontem. É verdade. Me enrolei. Pois é, mas é porque dá essa sensação mesmo. Enfim, agora lembra aquela informação que eu falei, guarda isso, que o Partido Trabalhista tem 9 mulheres entre os 16 primeiros? Pois então, sabe quantas mulheres o Likud tem entre os 16 primeiros? Uma, Miri Regev. E o Likud tem 4 mulheres nos 30 primeiros da lista. 4 mulheres. 30 ou 35. Enfim, o Partido Trabalhista talvez eleja 4 mulheres, com 7 cadeiras. E o Likud com 6 cadeiras. E o Likud enfim, vai eleger 4, estourando 5 mulheres para a próxima Knesset, com 30, 35 cadeiras. Né? Enfim, isso diz um pouco sobre o partido, mas também o partido, pela primeira vez em muito tempo, colocou entre os 5 primeiros pessoas de origem oriental, né? Já que de Mizrahi, né? Judeus não Ashkenazim, que são a maioria dos eleitores do Likud, mas não eram os principais nomes do partido na lista. Ainda que o Netanyahu não seja, nem o Yariv Levin, que vai ser o número 2, o Eli Cohen, que é o número 3, e o Dudi Amsallem, que também está ali nos 5 primeiros também, e o Amir Ohana também, na verdade, a maioria dos 5 primeiros agora, 3 dos 5. E o Eli Cohen foi uma surpresa, agora já vou terminando minha fala, ninguém esperava que ele chegasse tão longe assim, com exceção do Chaim Levinson, que já no ano passado escreveu uma coluna mostrando como ele estava se tornando popular nas fileiras do Likud, e isso é uma coisa muito interessante. Dos 10 primeiros colocados nas primárias do Likud, 4 deles vieram de outros partidos. 2 deles vieram perdão, fiz um comentário equivocado. O Amsallem não está entre os 5 primeiros. Ele foi o 5º de hoje, mas se você botar o Netanyahu, ele é o 6º. Quem foi terceiro, na verdade, hoje, é o 4º da lista, é o Yoav Gallant, que é um general. Mas, enfim, dos 10 primeiros da lista do Likud, da votação de hoje, ou seja, dos 11 primeiros, 4 vieram de outros partidos. 2 deles vieram do Kulano, a partido do Moshe Kahlon, que era um partido que... O Moshe Kahlon era um dissidente do Likud, na verdade ele nunca deixou de ser Likud, ele criou o partido dele porque o Netanyahu não dava espaço para ele internamente, então ele queria ser ministro das Finanças e percebeu que ele só ia conseguir isso criando um partido dele. Ele teve 10 cadeiras, e aí depois ele juntou o partido dele com o Likud, e o Gallant e o Eli Cohen, eles eram do partido do Kahlon, do Kulano. Quando o partido juntou com o Likud, eles receberam lugares marcados ali, e pela primeira vez eles tiveram que concorrer, e foram muito bem. Um ficou em segundo hoje e o outro foi em terceiro. Né? Então esses fãs vieram do Kulano. E o Avi Dichter e o Nir Barkat, o ex-prefeito de Jerusalém, que o Marquinhos nomeou, foram 2 que chegaram a cogitar se candidatar contra Netanyahu nas primárias. Eles vieram do antigo Kadima, né, que é o partido criado pelo Ariel Sharon, e eles também entraram entre os 10 primeiros lugares. Então, o Likud, na verdade, você não precisa ser puro sangue para ser eleito ali. Você só precisa agradar os eleitores, né? E esses 4 aí fizeram, vindo de fora, de partidos de dissidência do Likud. Eles depois voltaram e conseguiram ser eleitos para os primeiros lugares do Likud. E vale dizer, talvez o Gallant um pouco menos, mas os outros 3
são moderados na lista do Likud. Não à toa, né? Tanto o Kadima quanto o Kulanu eram partidos de centro-direita, né? E o Kadima contou até com alguns nomes de esquerda, no caso. O Kulanu não. Mas, enfim. E eles eram... Então, eles vieram de partidos mais moderados, justamente porque eles discordaram do radicalismo para onde o Likud estava indo. E, enfim, voltaram para o Likud e hoje representam a ala moderada do partido, né? Então, o que alguns analistas estão dizendo é que, por um lado, o Netanyahu ele está com pessoas moderadas na campanha, ele tem tentado fazer uma campanha mais moderada, querendo mostrar respeito às instituições, etc., etc. Mas, por outro lado, entre os 10 primeiros, vários daqueles cães raivosos, que são bem menos controláveis, estão ali também, né? Que são o Dudem Salem, a Miri Regev, enfim, o Amir Ohana. O Amir Ohana, na verdade, ele pode moderar o discurso, mas nas práticas ele é bem radical, né? E outros que foram eleitos ali também. Enfim, não é assustadora a lista do Likud de radicalismo, ela já foi pior em outros momentos, né? Deixou de fora pessoas bem radicais, como o Moshe Feiglin, que outra vez voltou para o Likud, tentou se eleger e dessa vez não conseguiu. Enfim, deixa de fora o Osnat Mark, deixa de fora algumas pessoas que são bem radicais, que têm discurso bem problemático. Enfim, mas premiou alguns deles também, né? Que são os que não respeitam as instituições, que não têm nenhum apreço pelas instituições do Estado, que são perigosos para a democracia. Enfim, mas isso é o que o eleitor do Likud quis, e agora cabe ao eleitor geral dizer se ele concorda com essa lista ou não, né? Se é que ele olha para a lista. Isso que você colocou no final é importante, né? Se é que ele olha para a lista. Mas eu estava olhando, cara, mais cedo, me corrija aí se eu estiver errado. Qual foi o local, qual foi a posição que a candidata árabe do Partido Trabalhista ficou? A Ibit Samarane, eu não sei, na verdade, eu não me lembro agora em que lugar ela ficou. Posso até... Pera, deixa eu procurar aqui. E eu tava vendo, né, que no Meretz, né, pelo menos na atual situação, levando em consideração, vamos dizer que o Meretz consiga passar o Afusa Hassimah, né? A Ibit Samarane é número 8. Número 8. Mas olha só, ela não foi votada para ser a número 8. Na verdade, ela seria a número 9. Ela é a número 8. Ela entrou na vaga de mulher, mas também na vaga para árabe. O Partido Trabalhista reserva o número 8 para o representante árabe. Ok, beleza. Então é o número 8. E no Meretz, cara, tipo, a situação, tipo, o principal líder, né, a principal figura árabe do partido, né, o Issai Frei, não vai concorrer, né? E assim, corre o risco dos dois partidos da centro-esquerda sionista, né, não terem nenhum representante árabe no parlamento. O Avodá, eu acho muito difícil, eu acho que é muito, muito, muito difícil o Avodá ter 8 cadeiras, né? Pode ser que não tô falando que não vai ter, mas eu acho que é difícil que o Avodá atinja esse número. E o Meretz é impossível, só com a lei norueguesa. Não vai ter 8 cadeiras no voto. Sim. Só então, com a lei norueguesa. A gente tem uma realidade que é um tanto quanto complicada até dentro do próprio partido, né? Eu acho que mostra muito também a relação do partido com a própria população árabe e os seus militantes, né? Do setor árabe da sociedade israelense. Mas, enfim, foi só uma coisa que me chamou a atenção e vamos ver como... Depois o Meretz, né, realiza a primária quando? A primária do Meretz? Dia 23 de agosto. Dia 23 de agosto. O Meretz tem 3 candidatos árabes na lista. Tem 4 candidatos árabes na lista. Eu estou aqui com a lista do Meretz aberta na minha frente. Mas o Meretz tem bem menos candidatos que os outros partidos, também tem muito menos filiados. O Meretz tem 16 mil filiados. 18, 21, o Meretz tem 22 candidatos para a lista, tirando o número 1, né? E deles 4 são árabes. Então, existe uma proporção maior de árabes para entrar na lista. E o Meretz tem uma tradição de votar, de ter, nos últimos anos, enfim, o Meretz tem uma tradição, na verdade, histórica de ter árabes na lista. Mas dessa vez eu estou achando que não vai entrar, não. Porque todos eles são muito pouco conhecidos pelo eleitorado e são primárias abertas. Então não dá para... Se o comitê do Meretz decidisse, como foram algumas das últimas vezes, provavelmente algum deles ia estar. Mas nas primárias abertas tem muito figurão. E o Meretz tem muito mais panelinha que o Partido Trabalhista. Não é... A renovação que aconteceu no Partido Trabalhista não vai acontecer no Meretz. Isso a gente pode assegurar. Mas enfim, vamos falar da lista do Meretz no dia 23. Mas o que você falou é verdade. Os 2 partidos podem ficar sem representação árabe no momento que eles tinham 3 agora, né, juntos.
E a Noa Landau, que é uma jornalista do Haaretz, ela escreveu uma coluna que ela dizia o seguinte: a Irit Samarane, ela baixou a cabeça, né? Ou seja, ela fez tudo que o partido pediu sem questionar, virou uma árabe comportada, entre aspas, e a Gaidar Alves Zoabi, ela levantou a cabeça e enfrentou o Meretz, né? E o sionismo. Né? E ela disse o seguinte: uma baixou a cabeça e a outra levantou a cabeça. E as duas perderam o lugar. Enfim, a coluna está muito interessante, e convido o leitor a ler, e ela está divulgada em inglês também, tá? O Haaretz publicou em inglês também. Eu não cheguei, eu vi a coluna, eu vi hoje no Haaretz, mas não li. Mas realmente, é isso mesmo, né? E nenhuma das duas aí não estão nem concorrendo, né? Não estão nem saíram. Bom, a do Meretz não tinha condição de continuar, né? Porra, mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer para frente. É isso, João. Então vamos lá para a terceira notícia que você já informou, né? Falou, né, que que a gente ia fazer comentário sobre ela. É sobre uma pesquisa do Mahon Israelita Democratia, né? É o Instituto Israelense Instituto Israelense de Democracia, que fala, né, dando diversas aí dados, né, sobre eleitores, o que pensam, enfim, eleitores de determinados partidos, faixa etária, dando dados mais que nos permitem entender um pouco mais a população direcionada de cada partido, quem vota mais em cada partido, enfim. Podem nos direcionar, né, a uma atuação política diferente para tentar influenciar mais na sociedade. Saber onde influenciar na sociedade. Pois foi uma pesquisa, enfim, essa pesquisa, na verdade, ela baseada em que o eleitor vota, ela é feita sempre, que eu só não encontrei essa pesquisa nas últimas eleições, a de 2020, mas eu acompanho essa pesquisa desde 2015, e ela segue uma tendência, e ela é muito surpreendente, e quem quiser ler, quem quiser mais informação, vai no meu Twitter, que é a informação visual, eu coloquei lá, para vocês terem enfim, poderem ver e poderem ver uma análise que eu estou fazendo também no Twitter, um pouco mais ampla disso, tá? Mas, enfim, o que essa pesquisa ela traz para a gente? Ela confirma uma tendência que as pessoas não esperam, né, aqui em Israel, de que baseado em que as pessoas votam nos partidos, qual é a prioridade delas. Okay? E é surpreendente, caro ouvinte, para muita gente, para mim já não é, como eu digo para vocês desde 2015, eu estou acompanhando essas pesquisas, nem todas feitas pelo Instituto Israelense de Democracia, que a prioridade dos israelenses é sempre questões relacionadas à economia, pelo menos na retórica, pelo menos é isso que eles dizem. Okay? E dessa vez, nessa pesquisa, a situação socioeconômica do país, né, a resposta é a posição do partido sobre questões relacionadas à economia e ao alto custo de vida. Para 44% dos eleitores, essa é a principal motivação na hora de votar. Para 24%, é o candidato a líder do partido, né? Ou seja, número 1 da lista. Para 14%, é a posição do partido sobre questões relacionadas à religião e Estado. E para 11%, é a posição do partido relacionada a questões que influenciam política externa e segurança. Ou seja, o conflito, ele é a principal razão para a escolha do partido em quem vão votar de 11% dos eleitores em Israel. E aí 2% dizem que é a crise climática, né? Estou traduzindo, não estou falando do aquecimento global nem superaquecimento, porque eu estou traduzindo literalmente aqui, e 5% apontaram outros fatores. E aí a pesquisa ela aponta por partido, né? Qual tem essa tendência mais que o outro, qual tem menos e para. E isso enfim, é bastante interessante quando a gente vê. Eu não posso ficar narrando tudo para vocês e também é difícil você visualizar. Por isso eu recomendo que vocês entrem no meu Twitter. No momento que esse podcast sair, essa minha postagem já vai estar no ar. Enfim, @JoãoKM. E vejam lá os gráficos que eu traduzi e coloquei lá. Teve um gráfico que eu não traduzi e algumas informações. A pesquisa é muito extensa, eu não traduzi tudo, traduzi só o que é mais visual. Mas, enfim, mas está bastante interessante. A pesquisa também perguntou como que o eleitor prefere que seja eleita a lista do partido. Né? Essa parte também não traduzi, porque é muito específica, mas alguma parte das informações eu vou pincelar no fio que eu estou escrevendo agora no Twitter, que vai estar pronto quando esse podcast sair, certamente. Enfim, então, Israel é um país que não é tão diferente assim dos outros países do mundo. Né? É um país que a economia influencia bastante o voto dos eleitores. E para o eleitor curioso, mas as questões de religião e Estado, enfim, eu sempre supus que quem votava
nessa questão de religião e Estado, que para as pessoas que têm isso como prioridade na hora de votar no partido, eram, em geral, os partidos ultra-ortodoxos. Essa foi a minha suposição, né? O Shas e o judaísmo da Torá. E essa pesquisa, que foi a única que mostrou o resultado por partido, é a primeira vez que eu vejo o resultado por partido, ela confirma a minha hipótese, né? É o único número que eu vou dar. 62% do judaísmo da Torá e 49% dos eleitores do Shas tem como prioridade as questões de religião e Estado. Ou seja, quase metade do Shas, ou metade, né, com mais de erro, e quase 2/3 do judaísmo da Torá, né? Ou seja, todas as questões são menos importantes para eles. Enfim. E aí, enfim, a parte econômica, o partido que mais influencia a parte econômica é o Uram. 77% dos eleitores do Uram têm como prioridade a questão econômica. Dá para ver, então, que enfim, os árabes que votam no Uram não estão nem aí para questões relacionadas ao conflito, tipo, importa para eles muito menos do que a questão econômica, né? Os partidos que mais são influenciados por questões de quem é o líder do partido são o Partido Trabalhista, o Yesh Atid, o Meretz, o Likud e o Azul e Branco, né? Todos esses passaram de 30%, quem é o líder do partido. Mas, por exemplo, para o judaísmo da Torá, são 12% que se importam quem é o líder do partido, e para o Yamina são 13,5%, e para a lista unificada são 9,5%. Né? São partidos que se importam muito pouco com quem é o líder do partido. E as questões de conflito, né? E de política internacional, o partido que teve o percentual mais alto nessa questão foi o Yamina, com 30%. 30% dos eleitores do Yamina têm isso como prioridade. Por exemplo, para o Likud, isso é para 11%, está na média. Okay? Do Meretz, isso é 6%. Ou seja, é um terço. Não, mentira, não um terço, mas é cerca de 40% dos que votaram em questões relacionadas à religião e Estado. Okay? Ou seja, a posição da Zahava Galon, atualmente, e do Yair Golan, que são os dois candidatos, que falam muito mais de conflito que de qualquer outra coisa, ela é muito menos relevante para os eleitores do Meretz do que as prioridades do Nitzan Horowitz, que são, por exemplo, a separação de religião e Estado e a questão da democracia e das leis civis. Enfim, como eu disse, os comentários mais aprofundados e o gráfico serão divulgados no Twitter. Pode seguir lá. Pô, parece ser bem interessante mesmo a pesquisa. Vou dar uma olhada, que legal. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burti. Bom, por falar nisso, eu queria... O João, sabe que horas o Nelson mandou a mensagem dele hoje, cara? Que horas? Cara, peraí, deixa eu procurar aqui. 7h40 da manhã, cara. Pô, Nelson, olha só, é que geralmente o podcast ele é editado ou na sexta de noite ou no sábado de noite. Então vocês ouvem, quando vocês ouvem o podcast, ele acabou de ser editado. Nelson tem até sexta, sábado para mandar. Ele mandou na quinta-feira, 7h40 da manhã. Esse é o Nelson. Então vamos ouvir o comentário dele, né? Meu caro Góres, tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está com papel e caneta na mão, anotando os nomes dos candidatos referendados nas primárias dos partidos políticos aqui em Israel. Estão formando as listas dos partidos para as eleições de novembro e o João com papel e caneta anotando e conferindo tudo direitinho. Juventus e Atlético de Madrid, duas grandes equipes do futebol europeu, né? A grande Juventus de Turim, a velha senhora, La Vecchia Signora, né? A Juve, grande Juventus, e também o Atlético de Madrid, o tradicional time do futebol espanhol, um grande clube, né? Do lendário estádio Vicente Calderón, pois havia um amistoso marcado para Israel entre essas duas equipes, amistoso esse que foi suspenso por causa do conflito entre Israel e a faixa de Gaza, especificamente com o grupo Jihad Islâmica. Vamos aguardar o conflito, se não tiver uma extensão tão longa, ou se o conflito confirmar que houve um cessar-fogo mais prolongado, quem sabe voltam a confirmar mais este grande jogo aqui em Israel, lembrando que a gente teve também a final da Supercopa Francesa, em que o Paris Saint-Germain com Messi e Neymar saiu vencedor. Aguardamos que a gente tenha realmente esse grande jogo. Fora isso, temos times israelenses tentando classificações, o Maccabi Haifa, o Maccabi Tel Aviv, dentre outros, tentando avançar nos campeonatos europeus, nas fases preliminares, até chegar
às fases de grupos. É isso então, um grande abraço. Valeu, mestre. Obrigado pelo comentário e a gente te espera na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui. Podemos ficar por aqui. Episódio 151. Eu não fiz a gente não falou disso lá no início. Episódio 151. Estamos aí chegando a quase 3 anos no ar. É isso. Vamos então. João, a gente se fala na semana que vem para gravar nosso próximo episódio, cara. Beleza, Marquinhos. Abraço. Até mais. Valeu. Forte abraço.